Nós estamos aqui, irmãos, né, para dar sequência ao tópico número 3, o nosso último tópico, né, onde vai nos dizer propósito e mensagem. Paulo escreveu aos irmãos de Efésios, né, mas com que propósito e que mensagem há nessa carta? É o que nós vamos estar ouvindo aqui, nós estamos falando aqui, né, nesse último subtópico, amém? O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Isso aqui, irmãos, é bem interessante, porque a gente é do conhecimento de todos nós, não é novidade para mim também, né? Que o mundo está passando por um caos, vamos dizer assim, né? Um problema sem precedente, né? E isso aqui, Paulo vai, lá naqueles dias, Paulo vai trazer nos primeiros versículos aqui da sua carta, mostrando para os irmãos daqueles dias que o Jesus que ele servia naqueles dias, o Jesus que ele estava pregando e que eles tinham recebido, aquela fé que eles tinham depositado naquele homem, naquela pessoa, naquele Deus que Paulo estava pregando, que era, nós bem sabemos que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a salvação em Cristo Jesus. E esse Jesus que eles tinham aceitado, ele era e ele é, nós sabemos, sobre todas as coisas. Ele domina sobre tudo e sobre todos. A palavra do Senhor vai nos dizer que o coração do rei, a maior autoridade que existia no Antigo Testamento, né, o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele inclina ele para onde ele quer. Ou seja, o rei, as autoridades máximas daqueles dias, estava na mão do Senhor. Né? O sábio vai dizer, o coração dele estava, o centro das emoções dele estava na mão do nosso Deus, e o nosso Deus inclinava, ou virava, ou levava, ou dirigia os passos dele para onde ele bem quisesse. Né? E não é diferente nos nossos dias. O Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ele vai dizer para os discípulos, Mateus vai relatar, que todo o poder foi me dado no céu e na terra. Né? Todo o poder está na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o poder está na mão do Todo-Poderoso, está na mão do leão da tribo de Judá, do Rei dos Reis, do Senhor, do Príncipe da Paz, da raiz e geração de Davi, né? Da resplandecente estrela da manhã. Todo o poder está nas mãos dele. Né? E Paulo, né, nos seus versículos, ele queria mostrar para aqueles irmãos que antes eles eram escravizados, eles usavam um poder, mas um poder limitado, uma força maligna. Né? Na verdade, não é nem um poder, é uma força maligna, né? Que usava, que fazia isso. Mas o Jesus que eles tinham aceitado, aquele Deus que Paulo pregava, aquela salvação em Cristo Jesus, a fé que eles tinham depositado no nome de Jesus Cristo, tinha poder sobre tudo e sobre todos. E isso nós não podemos esquecer em momento nenhum da nossa vida, irmãos. Assim como foi importante na vida daqueles irmãos, é importante hoje na nossa vida. A dificuldade vem, né? As situações adversas vêm, mas o nosso Senhor Jesus Cristo tem e sempre terá o controle de todas as coisas. Se nós confiarmos, se nós depositarmos a nossa fé nele, podemos descansar, podemos esperar dias melhores, não só dias melhores, não só noites melhores, mas sim, irmãos, uma vida eterna com o Senhor Jesus Cristo, né? Se nós não alcançarmos aqui aquilo que nós galgamos, aquilo que nós esperamos, né? Se nós não conseguimos realizar os nossos sonhos terrenos, que somos isso, irmão? Que é isso diante daquilo que o Senhor Jesus tem para nós, né? A carta aos Hebreus vai deixar bem claro que muitos homens viram a promessa de longe, saudaram, mas não alcançaram a promessa, né? Mas o Senhor, a palavra também vai dizer no mesmo texto, né? Que o Senhor Jesus, Senhor Deus não se envergonhou de ser conhecido como o Deus dele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Que o Senhor também, quando vem olhar para nós, também não venha se envergonhar de ser conhecido como o Deus do irmão João Pedro, o Deus do pastor Valdemir, o Deus do diácono Emerson, o Deus dos irmãos, né? Dos irmãos que se encontram em casa
casa, que o Senhor venha olhar para nós e venha ver em nós que nós temos depositado a nossa fé é nele, né? Isso foi a mensagem que Paulo, né, um dos primeiros versículos ali, Paulo quis transmitir isso para os irmãos, que o Jesus que Paulo pregou, o Jesus que eles aceitou, tinha domínio sobre os espíritos, tinha domínio sobre as feitiçarias, tinha domínio sobre os feiticeiros, sobre as feitiçarias que eles faziam, e isso foi uma forma que Deus usou ali para, né, mostrar para aqueles irmãos. Amém? Vamos dizer assim também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos eram marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Isso aqui também é muito importante para nós, tá? É muito importante para nós, porque aquilo que Paulo transmitiu para eles, né, que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, né, João vai começar a pregar antes do Senhor Jesus, vai dizer, produzir os frutos dignos de arrependimento, né? Não é só eu crer em Jesus com a minha boca, não é só eu crer com Jesus com o meu coração, mas a partir do momento que eu creio, né, e a partir desse momento que eu acredito, né, eu sou salvo, eu sou liberto, né, da minha vida de antes, a partir desse momento eu preciso, irmão. Nós precisamos produzir fruto digno de arrependimento. O que é isso, Diácono João Pedro? É produzir fruto, evidência, que mostre a minha vida em Cristo. Produzir, né, a minha conduta, a minha caminhada tem que ser diferente. Aquilo que eu fazia antes não faz mais parte da minha vida, né? Porque aquele que está em Cristo, o próprio apóstolo Paulo vai escrever, nova criatura é. Não é coisa que vai mudar, vai ser, não. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram, ficaram para trás. Eis que tudo de hoje em diante, do dia que eu aceito Jesus, tem que se fazer ou se faz novo, né? Então, isso Paulo vai dizer com toda clareza. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos, né? A gente vai ver muito claro isso no Antigo Testamento, onde o Senhor vai pronunciar pela boca dos seus servos profetas que de todos os povos ele ia fazer um, ou de muitos povos ele ia fazer um, que era a igreja do Senhor Jesus. Esse é um plano universal de Deus. Aqui não tem língua, aqui não tem cor, aqui não tem raça, aqui não tem raça, aqui não tem, né? Não tem isso. Né? Todos. E ali naqueles dias, nós bem sabemos que os judeus, né, eles né, defendem ali a sua religião, a sua crença, e como eles, né, se apegaram muito à lei de Moisés ainda, provavelmente a gente vai ver muitos escritos, né, relatando debates sobre isso, nesse próprio texto que nós fizemos menção aqui de Atos, capítulo 19, vai ver que muitos judeus, né, resistiram a Paulo na sinagoga, ou seja, não aceitaram a mensagem de Paulo, né, não acreditaram. Prova disso que ele vai caçar um salão, alugar, né, e vai começar ali a ensinar, porque na sinagoga eles resistiram, ou seja, não aceitaram a mensagem de Paulo. Então, provavelmente agora Paulo vai dizer, agora os irmãos judeus e os irmãos, né, gentios, nós temos que ter uma união, nós temos que ter uma paz entre nós. Agora não é mais como antes, agora nós temos que ter uma paz. A paz do Senhor Jesus não é a paz do mundo, né? A paz do Senhor Jesus agora tem que reinar sobre nós. Se nós somos servos, se nós somos discípulos do Senhor Jesus, essa paz que Ele nos deu, e não é igual à paz do mundo, é uma paz que excede todo o nosso entendimento, ela tem que reinar sobre nós, ela tem que estar no meio de nós, ela tem que estar em nós, no nosso coração. É isso que Paulo vai dizer para eles aqui, né? Sob essas primícias, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Nós bem sabemos que o pastor, né, ele não, vamos dizer assim, ele não vira o rosto só em uma direção, mas ele, né, pastor Valdemir, ele cuida de toda a igreja, do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Se tem um problema aqui, ele trata. Se tem um problema ali, ele trata. Se tem um problema aqui, ele trata. Se tem um problema aqui, ele trata. Então, a preocupação de Paulo não foi só falar só sobre algo, só sobre uma direção, mas foi uma explanação, né, do plano universal do Senhor Jesus Cristo, e com essa explanação, com essa apresentação que ele dá na carta, né,
tratar de uma maneira bem suave, bem cuidadosa, com as palavras sábias, em todas as direções da vida cristã, do proceder cristão, né? A igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo e Cristo. A igreja sobre a igreja, o corpo de Cristo. Amém? A mensagem, né? Qual que é a mensagem contida nesta carta? O propósito, nós terminamos de falar aqui nesse primeiro subtópico, do tópico 3, né? E o segundo subtópico, e também o último, tá? Subtópico, vamos tratar a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, né? A igreja, o corpo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos, tá, irmãos? Nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, né? A atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação, né? E o 3 aqui, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, né? A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade da comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então aqui nós vamos ver, nós vamos colocar fechar aqui em duas vertentes, né? No final aqui o escritor vai deixar bem claro, né? A carta, a mensagem da carta define nas duas vertentes ou nas duas direções, né? O que Deus fez, né, por nós, pela nossa vida, não só por judeu, não só por gentil, mas por todos, né? Porque a palavra de Deus vai nos dizer, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram, então o plano e o projeto de Deus para a salvação é para todos. E após essa salvação, após essa aceitação, né, após essa fé no Senhor Jesus Cristo, Ele também exige de nós algo. E é a segunda parte, né, a segunda vertente dessa menção, né? Ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Cabeça, Jesus Cristo, né, como é enfatizado aqui, o cabeça da igreja e o corpo. Nós bem sabemos, irmãos, que para nós entender, há algumas pessoas que têm uma dificuldade no movimento. Não é verdade? Alguns irmãos ou algumas pessoas, devido a uma doença, devido, às vezes, a um acidente, né? Fica, por exemplo, paraplégico numa cadeira de roda, né? A mensagem está na cabeça: eu quero andar, mas a perna não levanta. A mensagem vem até uma altura, né, na nossa medula óssea, mas ela para, porque ela não continua. Então, não é só a mensagem partir da cabeça, mas tem que haver uma obediência nos membros. Você sabia disso? Né? Quando eu levanto a minha mão, a mensagem está aqui na cabeça, mas tem pessoas, e eu conheço pessoas assim, devido a um acidente, perdeu o movimento, foi rompido os tendões do braço, ou seja, a mensagem sai da cabeça, mas quando chega no membro, no tendão, ela não passa. E quem são esses membros, irmãos? Falando de uma maneira, né? Cristo a cabeça e a igreja o corpo. Esses membros, sou eu, sou você, é você, somos nós, né? Então tem que haver uma obediência, uma ligação desse membro na cabeça, para que a mensagem parta da cabeça, que é Cristo, e chegue ao nosso coração, chegue a nós, chegue na minha mão. Quando eu levanto a minha mão, a mensagem já vem nos meus nervos, nos meus tendões, né, na corrente, e já faz o movimento. Que nós possamos, meus irmãos, continuar, né, nessa caminhada. Essa é a primeira lição de muitas, né, e eu quero aqui, de uma maneira, né, bem, né,
rápida, louvar a Deus pela vida do nosso pastor Valdemir, né, evangelista Valdemir, que após Deus ter colocado isso no meu coração, eu fiz menção para ele e ele aceitou de bom grado, falou, não, irmão João Pedro, pode fazer, será a benção, né? E eu fiz, posteriormente também fiz um convite ao diácono Emerson, que está aqui fazendo companhia aqui conosco também, né? A minha esposa está aqui cuidando da filmagem, né? Que Deus possa continuar abençoando a vida da minha esposa, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos. E o diácono Emerson vai estar fazendo aqui, né, a nossa conclusão, e nós estaremos orando, o mesmo vai estar orando, em nome de Jesus, e nos despedindo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estaremos fazendo a conclusão aqui, como nós temos aprendido sobre essa primeira lição, né, sobre a carta a Efésios. A conclusão nos diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja. A batalha contra as forças das trevas, né? Como nós aprendemos aqui nesta lição, né? E que o Senhor continue abençoando a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estaremos fazendo uma oração neste momento. Você que segue esta filmagem aí, se você pode inclinar sua cabeça, estaremos orando neste momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor Deus, te apresenta cada vida dos irmãos que está em seus lares, meu Pai, que está neste momento, Senhor Deus, vendo esta filmagem, Senhor Deus, vem estar abençoando, Senhor Deus, cada vida, Senhor Deus, que aqui nós devemos estar aqui, meu Pai, mais tarde, Deus, Pai, estar, meu Pai, orando, Senhor Deus, por esta nação, meu Pai, o Senhor sabe todas as coisas, meu Pai, o Senhor vem estar abençoando, meu Pai, o diácono João Pedro, Senhor Deus, o pastor, meu Pai, desta congregação, a cada um dos irmãos, meu Pai, o nosso desejo é de estar aqui entoando o teu nome, meu Pai, mas sim, o Senhor sabe de todas as coisas, que tudo venha passar, meu Pai, sim, Jesus, em nome de Jesus, porque o Senhor, meu Pai, reina para todo sempre, sim, Pai, e o Senhor, meu Pai, está no controle de todas as coisas, esteja abençoando a cada vida, a cada um que está nos seus lares, meu Pai, desde hoje para todo sempre, e aqui, meu Pai, o Senhor vem estar, meu Pai, enchendo esta casa, enchendo cada um de nós da tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém.